Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um semestre de seminários de investigação do LAG. Obrigado por aqui estarem e hoje vamos ter a nossa primeira apresentação, vai ser a apresentação do João Faria Silva, com o título O que é preciso para ser internista acerca do conteúdo mental. Durante a apresentação, depois o João vai fazer algumas pausas para nós fazermos perguntas, portanto o formato vai ser um bocadinho diferente nesse sentido. Obrigado, João, pela apresentação. Força. Antes de mais, obrigado por terem dado a oportunidade de iniciar este ano ou esta série de seminários do LAG e de apresentar mais alguns resultados da investigação e do doutoramento. Eu queria começar, então, por fazer uma espécie de resumo daquilo que vai acontecer nesta apresentação e explicar, então, a motivação para a apresentação e aquilo que eu pretendo defender. Alguns de vocês já assistiram a outras apresentações minhas aqui no LAG e sabem que eu costumo falar muito de duas teses contraditórias em filosofia, contraditórias entre si, em filosofia da mente, que é o externismo acerca do conteúdo mental e o internismo acerca do conteúdo mental. E a ideia, basicamente, é dizer que, no caso do externismo, diz-se que ter certos estados mentais com conteúdo é uma questão ou algo que um pensador tem em virtude de estar posicionado num ambiente, de se encontrar já num ambiente com certas coisas à volta, e, portanto, que não é algo que se possa depender apenas de si, daquilo que acontece na sua mente, ou que dependa daquilo que se costuma chamar de propriedades intrínsecas, mas eu já vou explicitar melhor o que é que isso significa. Pronto, o internismo seria a oposição contrária, portanto, é dizer que é independente de estarmos num ambiente, ter estados mentais que têm conteúdo. Há aqui muita coisa que tem que ser explicitada ainda e eu espero que durante a apresentação alguns desses conceitos fiquem mais claros. Então, aquilo que eu pretendo fazer é criar um argumento a favor da perspectiva externista, que não é para ser conclusivo, não é para dizer o externismo está verdadeiro, é só para percebermos quais são as dificuldades que o internismo tem que enfrentar, caso esse argumento seja válido e as premissas sejam plausíveis. Criar um argumento a favor da perspectiva externista que parta unicamente de ideias acerca da natureza do conteúdo, daquilo que são os conteúdos mentais. Porque a maior parte dos argumentos externistas que encontramos na literatura não partem apenas de considerações da natureza intrínseca e a essência dos conteúdos, partem de considerações acerca de possibilidade de haver sujeitos que sejam idênticos do ponto de vista interno, ou seja, que tenham as mesmas propriedades intrínsecas, mas que por outras características que tenham, em virtude de estarem em ambientes diferentes, isso obriga-nos a dizer que eles têm estados mentais com conteúdos diferentes. Um exemplo famoso, uma experiência de pensamento famosa é de Hilary Putnam, num artigo The Meaning of Meaning, que é em que pensa um planeta exatamente igual à Terra, toda a gente que está nesse planeta é completamente idêntico a nível intrínseco às pessoas que habitam a Terra, mas nesse planeta não há água, só há uma coisa que é XYZ, não é H2O, e portanto, quando alguém aqui pensa que a água é essencial à vida, quem está nesse planeta naquele momento também a ter um pensamento semelhante, não está a pensar a água é essencial à vida, está a pensar que essa coisa que existe lá, que eles chamam água, mas que é XYZ, é essencial à vida. Portanto, esse é o mais famoso, existem outros que tentam comprovar que outros aspectos do ambiente são relevantes. Um deles é o Tyler Birch, em Individualism and the Mental, se não estou em erro no nome do artigo. E nesse caso, o que o Tyler Birch tenta dizer é que aquilo que é importante no ambiente também é, por exemplo, pertencermos a uma comunidade de falantes, estarmos numa certa sociedade que tem certas convenções linguísticas. E no caso da experiência de pensamento de Platão, que estava aqui, a diferença era no ambiente natural, era haver água, não haver água. No caso da experiência de pensamento de Tyler Birch, já era os falantes usarem as palavras de determinada maneira, no outro usarem de outra.
Então, para fazer isso, eu divido a minha apresentação em várias secções. A primeira é que eu vou chamar a secção 0, vou chamar o preâmbulo, porque é aí que eu vou apresentar o que é isso dos estados mentais terem conteúdo e o que são os conteúdos e o que é que plausivelmente se pode dizer acerca da natureza dos conteúdos. O que é que os conteúdos são? Depois, eu tento definir uma noção que vai ser uma noção de inclusão que é para ser definida para conceitos. Eu depois explico melhor o que eu quero dizer com isto. A seguir, com base nessa noção de inclusão, eu tento definir o que é a perspectiva internista e depois nas duas secções finais, o que eu vou tentar fazer é numa delinear um argumento com base naquilo que tínhamos considerado no preâmbulo acerca da natureza dos conteúdos. Depois eu creio que esse argumento vai falhar, mas depois numa contraproposta, numa outra forma de ver a questão, acho que acaba por favorecer uma perspectiva externista e depois a partir daí podemos discutir também como é que um internista se poderia salvar da situação. Bom, então, começando por esclarecer um bocadinho o que é isso de se falar de conteúdo, dos estados mentais como ter de conteúdo, para depois então falarmos da natureza dos conteúdos. Como já devem ter percebido por aquilo que eu acabei de dizer, a filosofia da mente é muito frequente falar-se então de conteúdo mental, de estados mentais como de conteúdo, e normalmente este discurso está associado especificamente a estados mentais que são chamados atitudes proposicionais. E esses atitudes proposicionais podem ser estados disposicionais, por exemplo, crenças, desejos, medos, expectativas, dúvidas. Se quiserem no guião para a apresentação eu coloquei um exemplo de cada, para se perceber que é algo que está presente no discurso comum. Atribuímos normalmente crenças aos pensadores, dúvidas aos pensadores, medos, etc. Okay? E além de estados disposicionais, também contam como atitudes proposicionais estados que sejam episódicos, ou seja, que não sejam uma disposição da forma como a gente está no mundo, mas algo que está a acontecer durante um período de tempo na mente de um pensador, e poderíamos ter como exemplo juízos. Por exemplo, quando alguém chega a uma conclusão a partir do raciocínio, faz um juízo de que aquilo é verdade. Ou, por exemplo, meios questionamentos, ou consideração se algo é verdade, não é? Quando alguém está a considerar, por exemplo, se um certo investimento é um sinal racional, por exemplo. Não está a aceitar a verdade, isso está apenas a questionar, isso também seria uma atitude proposicional. Agora, olhando para as atitudes proposicionais, nós percebemos que perguntar que atitudes proposicionais é que um sujeito, um pensador tem, que crenças, que desejos, que medos, que expectativas, que dúvidas, que juízo está a fazer, que questionamento está neste momento a passar pela sua cabeça, etc. Parece que estamos a perguntar, parece que é a mesma coisa que perguntar aquilo em que ele acredita, aquilo em que ele deseja, aquilo em que ele teme, aquilo que tem medo, aquilo de que espera que aconteça, aquilo que ele considera ser verdade, etc. Ou seja, quando estamos a perguntar pelas atitudes dos pensadores, parece que estamos, na verdade, a perguntar pelas coisas, por certos objetos com os quais eles estabelecem uma certa relação. Ou seja, quando tem uma crença, por exemplo, estabelece uma certa relação com um determinado objeto, que é a relação de acreditar, na verdade, nesse objeto. Quando tem um desejo, ele tem uma relação com um certo objeto, que é o de querer que esse objeto seja verdade. E por aí adiante. Podemos pensar para cada atitude, teríamos que modular qual era a relação, mas para cada uma há uma relação que é aquilo que é específico que está a acontecer quando o sujeito tem essa atitude. Portanto, estabelece uma relação com um objeto, ou pelo menos parece que assim é. Além disso, portanto, além de nós termos objetos que são aquilo a que as atitudes se dirigem, as atitudes proposicionais, há também uma ligação, como também já fiz antever um bocadinho, da forma como falei, entre esses objetos, e portanto as atitudes, e a noção de verdade. No caso das crenças isso é óbvio. Alguém tem uma crença de que, por exemplo, tem a crença de que
o Porto é capital de Portugal, e nós podemos perguntar acerca daquilo de que ele tem uma crença, daquilo em que ele acredita, se é verdade ou não. Portanto, neste caso não é verdade, mas podemos perguntar. Apesar da ligação não ser tão óbvia nas outras atitudes, nos desejos, nos medos, acho que também se pode perguntar isto. Também se pode sempre perguntar daquilo que se deseja, daquilo que se tem, por exemplo, daquilo que se está a esperar, se, por exemplo, isso será verdade no futuro, ou se haverá uma probabilidade disso ser verdade. Portanto, a noção de verdade parece estar sempre ali presente. Então, estas duas, digamos, estas duas considerações em conjunto levam-nos então a uma determinada forma de teorizar que é bastante comum acerca das atitudes proposicionais. Quer dizer que elas basicamente são estados relacionais, são estados que os pensadores têm por estarem em relação com alguma coisa e que essa coisa com a qual eles estão a relacionar, os pensadores, quando têm as atitudes proposicionais, são coisas que são verdadeiras ou que são falsas. Mas mais do que isso, além de serem verdadeiras ou falsas, essas coisas são verdades ou falsidades. E há aqui uma diferença, e tentar ser breve nessa distinção, que é, nós podemos dizer que são verdadeiras ou falsas muitas coisas diferentes. Por exemplo, podemos dizer que frases são verdadeiras ou falsas, podemos dizer que asserções que alguém faz num determinado momento são verdadeiras ou são falsas. Podemos dizer que as crenças, as próprias, algumas atitudes, por exemplo, as crenças ou os juízos que o sujeito faz, são verdadeiros ou falsos. Mas parece que há algo que é comum a todas essas coisas, que é aquilo que elas expressam, aquilo que está associado, ou seja, aquilo que as frases expressam, aquilo que as asserções estão a expressar, aquilo que as crenças se dirigem. E aquilo que há comum a todos estes casos seria uma verdade ou uma falsidade. Seriam aqui umas coisas cuja natureza é apenas essa de serem candidatos a serem verdades ou a serem falsidades. Okay? Que não incluem mais nada na sua natureza do que isso. Ou aquilo que é suficiente para serem verdades ou serem falsidades. Frege chamou a estas coisas pensamentos, durante uma grande parte do seu curso filosófico. Portanto, e eu vou adotar esta expressão, portanto, pensamentos, aquilo do qual se pode perguntar, é isso verdade? Ou também podemos dizer assim, é aquilo de que quando se está a perguntar se algo é verdadeiro, indiretamente se está a perguntar que é verdade. Ou seja, quando estamos a perguntar se uma frase é verdadeira, o que estamos a perguntar na verdade é se aquilo que a frase expressa é verdade. E aquilo que a frase expressa é um pensamento. Quando estamos a perguntar se uma crença é verdadeira, estamos a perguntar se aquilo em que se acredita quando se tem essa crença é verdade, é uma verdade. Portanto, os pensamentos seriam aqui, digamos, importantes para teorizar as atitudes, porque seriam aquilo a que as atitudes se dirigem, seria aquilo que estamos relacionados com o tempo. Então, atitudes proposicionais. E podemos agora, dando um passo final nesta parte da apresentação, podemos então dizer o que é um conteúdo, o que é isso de ter conteúdo. Ter conteúdo são as atitudes proposicionais, como tínhamos visto, e a atitude de ter um conteúdo é basicamente ter ou estar associada e consistir numa relação com um pensamento. Okay? Seria esta uma das possíveis elucidações do conceito ou da noção de ter conteúdo e do que é um conteúdo. Okay? Então, se calhar podemos, se queria só perguntar se há alguma dúvida, podemos continuar. Conteúdos mentais, então, se deixam mais pensamentos? Numa certa perspectiva, que eu aceito que pode haver outras formas de tentar teorizar sobre isto. Aquilo que é um conteúdo mental, aquilo que é um conteúdo de uma atitude proposicional seria um pensamento. Ou seja, um pensamento, algo que é uma verdade ou que é uma falsidade. Por exemplo, que Porto é capital de Portugal, neste caso é uma falsidade. Ou um exemplo que eu vou dar a seguir, que o Haiti se tornou presidente de França em 1984, neste caso é uma verdade. Pensamentos sempre acerca de algo. Os pensamentos. Esta é a segunda parte agora, que já posso adiantar. Sim, portanto, o que o pensamento tem que fazer? O pensamento tem que ter algo, tem que ter o suficiente para colocar, para poder ser feita acerca dele a pergunta é ou não uma verdade. Já tem que representar as coisas como sendo de uma determinada maneira. É verdade se as coisas forem da maneira como não representa, não é verdade se as coisas não forem da maneira como não representa.
Mas um pensamento é só isso, não é um estado mental. Os estados mentais vão se dirigir aos pensamentos, não são eles próprios. Os pensamentos não são estados mentais, não são estados subjetivos, nem são coisas existentes no mundo físico, são algo com que os pensadores se podem relacionar quando julgam ou têm algum tipo de postura mental, ou não são completamente diferentes quanto à verdade real. João, posso fazer uma pequena observação que não é tanto para o João está a apresentar, mas achei curiosa as dúvidas de outras pessoas que trabalham em questões de funcionamento, a Sâmara ou o José, uma certa estranheza quanto ao vocabulário do João, porque o vocabulário do João é absolutamente clássico franquiano. Portanto, quem começou a chamar pensamento, usar o termo pensamento neste sentido foi Freire no Miguel Gadanca. O que acontece é que nos Freire e nós se usa mais o termo proposição, vocês chegavam mais adequados a falar de proposições do que de pensamentos. Mas o trilho do João é hiperclássico. Por isso é importante que o nosso fundamento, pessoas que trabalham filosoficamente hoje com vocês, os dois, reagem com uma certa estranheza. Mudamos de vocabulário. Era só esse comentário. Se quisermos falar de proposições, porque quando Freire falava de proposições, falava de frases, seria algo mais de uma entidade linguística. Satz. Digo que não é que é o alemão, a palavra Satz. Sim. Sabemos se isso é uma palavra linguística ou se significa proposição. Não é? Nós podemos traduzi-lo dessas duas maneiras. E, portanto, desculpa. Não, mas é isso, exatamente. Mas se quisermos usar a palavra proposição, eu não tenho nenhum problema assim à partida com usar a palavra proposição para falar daquilo que são pensamentos freirianos, ou seja, aquilo que Freire chamou de pensamentos, ou aquilo que tem mais ou menos as mesmas propriedades que Freire atribuiu aos pensamentos. Agora, se calhar, não sei se há mais algum ponto. Eu queria falar com a Alessandra também já definiu o pensamento dessa forma e que Freire definia ser verdadeiro ou falso. Ou seja, mas como algo não mental, Não mental? ou seja... Não, precisa ser pensante. Ok. Talvez essa seja uma importante diferença entre... Mas talvez ele distingue o conhecimento, ele já separa. O conhecimento já é algo que poderia ser não independente de seres pensantes. No Aristóteles, porque o conhecimento é eterno e tal. Talvez tenha uma semelhança com... Estamos a interromper o João, mas se calhar quereria lá saber o conhecimento nesse sentido em que nós hoje iniciamos este estudo da epistemologia. Ele chegaria lá, por exemplo, a falar de lógica, de matemática, questões que nós podemos chamar epistemológicas, mas pôr as questões diretamente dentro da epistemologia, o João sei que tem andado mais com Freire neste momento que eu, ele faria isso. Pôr estas questões em termos epistemológicos, preços, o que acreditamos, conhecimento. Creio que não. o Aristóteles separa conhecimento, opinião... Ok. Os pensamentos têm quase uma... Ou pelo menos eu veria em Freire. A definição de pensamento me pareceu igual. É porque a definição de pensamento me pareceu igual. É conhecimento? Não, quando ele define pensamento, é a mesma definição. São verdadeiras ou são falsas. Nesse sentido, é igual. Só isso. Sim. O que eu ia dizer é que acho que os pensamentos em Freire têm quase uma dupla vida, na forma como eu vejo. Por um lado, eles são aquilo que é apenas que coloca uma questão de verdade, se é ou não verdadeiro. E por outro lado, os pensamentos têm consequências. Há outros pensamentos que seguem de outros pensamentos. E se calhar aqui devia-se dizer, ao falar de consequências de pensamentos, de pensamentos serem consequências de outros, poderia estar, ou podia-se aplicar isso a falar de os pensadores terem justificação para, a partir de uns pensamentos, chegarem a outros. Mas quando se está a falar de consequência, não se está a falar de uma questão epistemológica, certamente. Pode ser aplicada, depois teria que ser trazida para a epistemologia, talvez. Que é sempre anterior, acho que em Freire as considerações dos pensamentos e das A outras. natureza do pensamento é totalmente diferente do que a universidade usa.
provavelmente, mas quando falaste do conhecimento e ser eterno em Aristóteles, comecei a pensar que poderia haver aí alguma ligação, mas não sei. É isso, eu estou falando da metafísica aristotélica. Ok. E depois, agora, tendo então isto já em mãos, portanto, esta ideia de perceber então, que há uma ligação entre as atitudes proposicionais e a noção de verdade, que essa ligação se faz através, basicamente, porque os objetos a que as atitudes se dirigem são coisas que são verdadeiras ou falsas, são os tais pensamentos. Vou sugerir agora falarmos das atitudes proposicionais de uma outra forma e depois vamos perceber que eu acho que é uma e a mesma forma, mas vou falar assim. E basicamente aquilo que eu vou dizer acerca das atitudes é influenciado ou é inspirado em grande medida por aquilo que o professor Stravis disse acerca dos pensamentos em Frege, The Pure Business of Being True. E que é a ideia de pensar, sugerir que uma atitude proposicional é sempre uma forma de um sujeito, um pensador, ter uma determinada postura mental, ou seja, não ser completamente indiferente ou não ser completamente neutro, aquilo que eu chamo de estar num estado de não neutralidade representacional, face à eventualidade de um determinado objeto ser ou não, de uma determinada maneira, dentro das maneiras como ele pode ser representado. E isto, basicamente, em termos freirianos, se aceitarmos algumas posições freirianas, podemos dizer que isto é o mesmo de que não estar numa posição de completa indiferença ou neutralidade face a um determinado objeto cair ou não sob um determinado conceito. Sendo que, portanto, ser de uma determinada maneira, dentro das maneiras como uma coisa pode ser representada, é o mesmo que cair sob um dado conceito, que faz sentido perguntar se esse objeto cai ou não sob o conceito. E aqui, há aqui muitas coisas que podia dizer sobre esta posição e não tenho tempo mesmo para explorar isto, as múltiplas coisas que podíamos dizer sobre isto. Pensamos, por exemplo, na crença de que o Haiti se tornou independente de França em 1804. Aqui a ideia que podemos dizer, esta crença é a crença de que, ou perante então uma representação, ou um objeto sendo representado, neste caso o Haiti, e há aqui uma coisa importante que é, podia-se dizer que não era o Haiti, podia-se falar de outros, podia-se falar que era a França, podia-se falar que era o ano 1804 estava a ser representado, mas isso já é a questão de composição múltipla de pensamentos, e seria uma outra apresentação se calhar. Mas se pensarmos que é o Haiti que está a ser representado, pode-se perguntar, está a ser representado como? O que é que está a ser dito? Ou o que é que pode ser dito? Não, peço desculpa, isso é melhor não usar essa palavra, mas o que é que está a ser representado acerca do Haiti? É que o Haiti cai sobre um determinado conceito, e o conceito é a ter se tornado independente de França em 1804. E, portanto, neste caso, o que temos então, quando há uma atitude proposicional, uma crença, por exemplo, podemos ficar com um exemplo das crenças, podemos para discutir ou para restringir um bocadinho o âmbito de aplicação aqui da discussão. Temos então sempre dois elementos, podemos distinguir sempre dois elementos. Podemos distinguir um objeto, que é o objeto representado, e que eu vou utilizar de uma forma que não é totalmente em linha com o Frege, mas eu vou utilizar que é o referente. Objeto representado, aquilo que é representado como sendo de uma determinada maneira, de outras maneiras como um objeto daquele tipo pode ser representado. E depois temos, além disso, temos um outro elemento que é aquilo que é predicado desse objeto, aquilo como o objeto é representado como sendo, ou, como eu já adiantei antes, numa terminologia freiriana, o conceito sob o qual o objeto está a ser representado como caindo. Temos então estes dois elementos, um poderíamos dizer que era um elemento, podia ser que era o aspecto singular daquilo que está a ser representado, o outro seria o aspecto geral, predicativo, se quisermos, daquilo que está a ser representado. Isto vai ter aqui vai ter importância depois para aquilo que vou dizer a seguir e para pensarmos também na natureza dos conteúdos. Porque, agora perguntamos assim, o que exatamente representa? Que coisas representam algo como sendo de uma determinada maneira? E aqui podia haver duas respostas possíveis, ou alguém podemos dizer que aquilo que representa são os pensadores ao terem atitudes, ou são as próprias atitudes que representam. Quando estamos a falar do objeto que está a ser representado,
e daquilo que está a ser representado acerca desse objeto, o que estamos a falar são de aspectos ou de partes daquilo que é feito por uma atitude ou por um pensador a ter atitude, a ter uma crença, por exemplo. Mas, ao nós pensarmos, ao estudar nesta noção de representação, percebemos que ela é aquilo que é necessário, que é essencial para haver a possibilidade de algo ser uma verdade ou uma falsidade. Para haver verdade ou falsidade é preciso que algo seja representado como sendo de alguma maneira. Uma das formas que podemos falar disto é as coisas em geral serem representadas de uma determinada maneira, mas também podemos, isso vai sempre poder ser elucidado como uma coisa específica, um objeto, como sendo representado de uma determinada maneira, ou caindo sobre um determinado conceito. E portanto, isto percebemos que se já aceitarmos, e eu aqui não estou a argumentar a favor dos pensamentos freguianos, vou já assumir que eles existem, mas se assumirmos que existem os pensamentos freguianos, que eles são as coisas que abrem a possibilidade de haver questão da verdade, então são essas coisas as coisas que representam algo como sendo de uma determinada maneira, não são as atitudes ou os pensadores, e eles só representam num sentido indireto ao relacionarem-se com os pensamentos. E desta forma, creio eu, nós podemos chegar a várias teses acerca daquilo que é a natureza dos pensamentos. E todas estas teses, como eu disse, vêm da leitura feita de Frege do professor Charles Travis, no livro Frege, The Pure Business of Being True, e todas elas eu retiro de lá. Nenhuma delas é uma originalidade minha. Então, pensemos no seguinte: se os pensamentos são as coisas mínimas para as quais se pode perguntar se é verdade ou não, se é verdadeiro ou não, e se a representação é aquilo que é o mínimo que é necessário para haver verdade ou falsidade, então os pensamentos não são nada mais nem nada menos, não contêm nada mais na sua essência, na sua natureza intrínseca, do que representarem algo como sendo de uma determinada maneira. Essa seria uma tese que vai ser importante no resto da discussão, seria a tese 1, é assim que eu chamo. E eu gosto de pensar nesta tese como uma espécie de tese minimalista acerca dos pensamentos. É dizer, que os pensamentos só são isto. Os pensamentos só fazem isto, só representam alguma coisa como sendo de uma determinada maneira. Isto depois, como estou há um bocado, eu também adiantei, quando se diz isto também vai-se ter que dizer sim, mas fazem outras coisas ao mesmo tempo que representam algo acerca de algo que é. Porque se pode decompor de várias formas diferentes o pensamento, e portanto podemos descrever se representar algo como ser de uma determinada maneira de diferentes formas. Mas acho que aqui não temos que entrar nessa complicação. Portanto, essa seria a primeira tese. Portanto, a ideia de que o pensamento, então, a natureza intrínseca, aquilo que faz distinguir um pensamento do outro e aquilo que é essencial ao pensamento, aquilo que é o seu ser, digamos, é representar algo como ser de uma determinada maneira. E depois, a partir daqui, há uma tese que se segue muito facilmente, sem grandes dificuldades, que é, se não houver algo que está a ser representado como sendo de uma determinada maneira, então não há representação de nada como sendo de uma determinada maneira. Há estes dois elementos, o elemento singular, o objeto que é representado, e o elemento predicativo, o conceito sobre o qual o objeto é ser representado, são necessários para haver representação de algo de uma determinada maneira, e, portanto, se não houver um objeto que deve ser representado, então não há representação. Simplesmente. Não há representação, se não há representação também não há questão da verdade, portanto não há um pensamento. Então, esta seria a tese 2, eu vou chamar a primeira tese de dependência, que também será importante depois no argumento para a questão do externismo, que é se um objeto que um pensamento, acerca do qual um pensamento representa alguma coisa, não existisse, se não existisse, então o pensamento também não existiria. A existência do pensamento depende da existência de um objeto singular, que é aquele acerca do qual ele representa alguma coisa. E depois, juntamente com uma tese que é, basicamente, a ideia dos conceitos, a essência dos conceitos, ou seja, aquilo que se pode predicar de um objeto, dependerem do mundo. Alguns pensamentos, de uma forma muito simples, dependem de haver instâncias, alguns conceitos, a essência de alguns conceitos depende de haver instâncias para esse conceito
por exemplo, há um que eu vou dar mais à frente, um exemplo que é o de ser feito de ferro, por exemplo. Não haveria o conceito de ser feito de ferro se não houvesse ferro, se não houvesse coisas que fossem feitas de ferro. Outros conceitos talvez dependem do mundo de uma forma mais complicada, ou seja, é preciso haver instâncias de conceitos relacionados, não propriamente dele. Há conceitos que não têm, sobre o qual nada cai. E, portanto, neste caso, mas podemos pensar só no caso mais simples, ou seja, naqueles conceitos cuja existência depende de haver pelo menos uma instância, não tem que haver uma instância específica, poderia ser uma coisa, poderia ser outra, mas tem que haver alguma coisa que é isso sobre esse conceito. E a partir daqui chegamos então àquilo que chama tese 3, que é a segunda tese de dependência, e a segunda tese de dependência diz-nos basicamente que uma vez um conceito não existiria, caso não existisse nenhuma instância desse conceito, ou pelo menos isto é verdade para alguns conceitos, então um pensamento que atribua esse conceito a um determinado objeto também não existiria se não houvesse instâncias desse conceito. Porquê? Porque não haveria o conceito para atribuir. Okay? Portanto, o raciocínio aqui é parecido com aquilo que acontecia na primeira tese de dependência, que é, se não há uma coisa para fazer a representação, se não há um ingrediente necessário para a representação, no primeiro caso era o objeto, agora é o conceito, então também não há um pensamento. Okay? Então aqui ficamos com uma visão dos pensamentos que é muito dependente daquilo que existe na realidade concreta, digamos assim. Saindo um bocadinho, se calhar, do âmbito mais da eternidade, já falando aqui da questão do que tu introduziste, da questão do conhecimento interno. Afinal, os pensamentos dependem das coisas que existem e dependem da forma como as coisas são. Em certos casos, se as coisas fossem diferentes dos pensamentos que tínhamos disponíveis para pensarmos sobre eles, para termos atitudes acerca desses pensamentos, seriam muito. Acho que é a altura de abrir por mais dúvidas sobre isso. Outra vez tentando antecipar estranhezas, toda a forma de falar do João Frega, o Frega é extremamente antipsicologista, portanto, está a ser só uma provocação ao João. Esses conceitos de que se está a falar não são coisas na cabeça dos pensadores, muito menos na psicologia, nos cérebros ou sangue. Como, por exemplo, nós abrimos um manual de psicologia e um dos tópicos é concepts. A forma como um psicólogo hoje, em 2024, fala de concepts nesse contexto é profundamente diferente daquilo que o João está a dizer. Portanto, o que o João está a dizer é, digamos assim, ontologicamente disruptivo relativamente à forma normal de falar de conceitos em psicologia. É a minha pergunta, mas estou por uma maneira a afirmar isto. Porquê que seria disruptivo, se concordam que seja disruptivo? Sim. Estes conceitos, podemos usar outra palavra se quiséssemos para não haver a confusão entre as coisas, são coisas completamente diferentes. Portanto, o facto da palavra ser a mesma, acho que é apenas uma coincidência. Agora, estes conceitos, ou conceitos tal como Frege falou deles, seria aquilo de que temos de falar quando assumimos que há pensamentos e quando perguntamos o que é que os pensamentos fazem, ou quando temos uma determinada articulação ou determinada elucidação acerca do que é que os pensamentos fazem. Exemplos, vamos ir para um dos exemplos que eu já mencionei antes. O Porto é a capital de Portugal, portanto, vamos falar desta falsidade. O que é que este pensamento faz? Pode, por um lado, representa o mundo como sendo de outra maneira, que é o Porto ser a capital de Portugal, mas também se pode dizer que representa, pode-se assim articular como este pensamento representa o Porto como sendo de uma determinada maneira. A verdade deste pensamento depende de como o Porto é. E depende mais especificamente se o Porto cai ou não sob, lá está, agora é aqui que temos que introduzir o conceito, se o Porto é da seguinte maneira, ser a capital de Portugal. Podemos também dizer que o que o pensamento também faz é afirmar de Portugal, e neste caso aí o objeto representado já seria Portugal, depende de como Portugal é, e o que é que, exatamente como é que Portugal tem que ser para o pensamento ser verdadeiro, tem que cair sobre um determinado conceito, 2 pontos, ter como capital o Porto. E, portanto, falar destes conceitos, eu nem tenho a certeza, mas isto já é outra discussão diferente, eu não tenho a certeza se o Frege tenha dado existência autónoma aos conceitos para além dos pensamentos, mas isso é uma discussão que se calhar era mais complexa.
Mas quando se fala de pensamento, está-se a falar de uma coisa ou de uma parte da tarefa dos pensamentos. E os pensamentos não são coisas na cabeça. É ligando com a discussão que tínhamos antes. Portanto, os pensamentos não são coisas que estão aí para os pensadores se relacionarem com elas. Os conceitos, portanto, como parte daquilo que o pensamento faz quando faz algo, também não são parte das estruturas mentais dos pensadores. O que poderíamos dizer, ou o que não exclui, mas aqui depois tem que se fazer um trabalho adicional, não exclui que aquilo que os psicólogos falam, ou que filósofos mais psicologistas também falam quando falam de conceitos, não seja necessário para depois explicar como é que há uma relação entre pensadores específicos e estes conceitos, ou estes pensamentos, ou conceitos que são usados ou que fazem parte do pensamento. Portanto, teríamos também essa noção. Eu não sei, acho que são noções incompatíveis, ou seja, podemos trabalhar com as duas, ou podemos ter que trabalhar com conceito, noção psicológica de conceito, noção lógica, não ontológica, ok. Não tinha pensado ainda qual era o termo correto, mas se calhar ontológica. Estamos só a pensar qual seria uma forma de juntar-se claríssimo, claro que toda a gente para se perceber isso que o João disse de uma forma tão provocatória, nem tenho certeza que seja a mesma coisa, usando a mesma palavra dos psicólogos, conceitos e nesta discussão. Podemos chamar esta discussão ontológica, acerca da relação de pensamento seu e a questão dos psicólogos deve ser empírica, pluralista. Como o João está a dizer, pode vir a haver uma história mais longa que relaciona uma com a outra. Sim. Só outra pequena provocação. A noção de objeto. O que é um objeto? É porque a nossa primeira percepção, a maneira de pensar nos objetos, pensar na forma como os coisas são, pensar nos objetos como coisas, naturais, indivíduos, que têm qualidades. Mas a contraparte do objeto que disse que o João está a chamar de conceitos, isso vai ser a parte ontológica principal, pode ser. Não importa o que é, portanto, não estamos a falar apenas quando falamos de objetividade, de ser determinado, não estamos a falar de copos, de mesas ou de cadeiras, são indivíduos com. Sim, as substâncias, não é? As substâncias aristotélicas, por exemplo, seriam o particular concreto, era a noção mais comum de se elucidar a noção de objeto, não é? Seria, classicamente, ou tradicionalmente. Ainda é hoje nas ontologias aristotelistas. As ontologias da inspiração aristotélica continuam a ter a noção do indivíduo como substância como a pedra do toque. Sim. E são ontologias alternativas àquilo que o João está a dizer. Tem mais a ver. Eu colocaria. Tem mais a ver. Eu não sei. Então, se calhar eu elucidaria. Eu vou dizer, aquilo que é a minha melhor tentativa de dizer o que é um objeto, que não pode não ser o mesmo de Frege. Eu acho que Frege, se eu não estou em erro, agora não me lembro exatamente onde é, mas ele diz que nem quer definir objeto, nem é possível definir objeto. Não me lembro qual era o artigo em que ele faz isso. Eu acho que objeto e conceito não são totalmente contrapartes um do outro. Eu diria que há uma diferença entre os dois. Esta é a minha melhor tentativa, portanto, estou aqui a pensar também alto, digamos. Objetos são aquilo que existe mesmo. Pronto. Vai dizer coisas complicadas, pesadas ontologicamente. Sim. Ok, está certo. Os objetos são as coisas que existem. Aquilo, falar coanianamente, é das melhores formas que eu encontro de falar de objetos. É aquilo sobre o qual se pode quantificar, ou que um objeto de um tipo F é aquilo que se pode dizer quantificador existencial x, fx, ou seja, existe um x tal que é fx. Isto pode ser tanto coisas, lá está, espaço-temporais, como os próprios pensamentos. Aquilo que eu acho que os conceitos são é coisas que os pensamentos fazem aos objetos. Eu acho que há uma diferença, há uma primazia dos objetos face aos conceitos. Os conceitos aparecem depois, aparecem quando se pergunta o que é que os pensamentos, vou usar essa expressão, dizem dos objetos. E isso, em termos de dependência ontológica, está a um nível abaixo. Os objetos são as primeiras coisas que existem. Incluindo os pensamentos. Eu acho que os pensamentos também são objetos, mas isso é outro. Por exemplo, quando eu digo eu acredito na verdade do pensamento, Lisboa é a capital de Portugal, eu estou a tomar a mim como um objeto e o próprio pensamento de que Lisboa é a capital de Portugal como objetos.
seria aí um caso que, ou seja, em que a distinção em que pensamento e objeto não são coisas radicalmente distintas. Não sei se foi muito satisfatório aqui, desculpa. Foi extremamente original e extremamente original relativamente ao próprio Freire. Disse então que não está disposto a tomar conhecimento das noções ontologicamente importantes do conceito de objeto. Sim. E estavam a lembrar, que vocês conhecem certamente a passagem metodologicamente mais importante do Freire, que ele diz o que vai fazer nos fundamentos da aritmética, o princípio do contexto, em que ele diz como é que eu vou discutir aquilo que pode ser pensado. No caso, está a pensar a aritmética e a nossa forma de podemos pensar aritmeticamente. E o que é que ele diz? Nunca devemos sempre tomar o significado de qualquer palavra, nunca pode ser isolado de uma proposição. Devemos sempre separar o psicológico do lógico e pensar sempre em termos de conceitos e objetos. Portanto, ele aí nessa frase, é basicamente uma frase, duas frases, que ele usa sinergicamente essas duas noções. E os vamos a dizer, ele próprio tem que ser mais especificado. Temos que dizer coisas mais interessantes que o próprio Frege disse neste ponto. Por isso que eu chamei originalidade. Está a ver a passagem que eu estou a falar? Sim, é, nos fundamentos da aritmética, logo a introdução, não é? É o princípio, chamado princípio de contexto. Que é suposto ser um princípio metodológico que rege qualquer investigação conceitual. Portanto, tudo o que se faz em filosofia. Portanto, não olhar para dentro das coisas das pessoas, não pensar em termos de conceitos como átomos mentais, não pensar na linguagem que devemos ir à procura de coisas que significam uma única. São preceitos metodológicos acerca do que fazemos. E é aí mesmo, nesse nervo, que os vamos a mexer, como está a dizer. Se calhar tenho que pensar melhor nessa questão. A minha ideia é só que objetos, os objetos que existem não dependem de mais nada para além deles existirem. E, enquanto os conceitos já são coisas cuja essência se podem buscar aos próprios pensamentos. Enquanto os objetos, dizer que os objetos da mesma forma são partes daquilo que um pensamento faz. Só se pode pensar em objetos pensando em pensamentos, ou falando de pensamentos. Isso aí eu assumo claramente. Um pensamento é o que nos abre para ver verdade ou falsidade. E sem verdade ou falsidade não há pensamento acerca de nada. Portanto, não há pensamento acerca de nenhum objeto. No entanto, creio que daí, eu não sei se estaria disposto daí a partir para a ideia de falar de objetos apenas como coisas que desempenham uma determinada função. Se calhar a pergunta é, essa primazia dos objetos, dos conceitos que o João está a falar, qual é a diferença da primazia dos objetos e a primazia da realidade? Sobre o pensamento. A realidade que não é articulada em objetos. Ok. Ou ser. Aquilo qualquer realista tem que diz, primeiro está o haver mundo, o haver ser, a realidade, quer dizer conceitos. Se há uma fazer objetos. Que é essa articulação, determinação é a palavra Ok. certa. Sim. Seriam dois níveis, consideraria que seriam duas formas de ser realista, uma mais forte que a outra, ou seja, um realista que diga o que interessa é haver a primazia da realidade das coisas, as coisas em geral serem como são. Isso é daí que qualquer questão particular da verdade depende, em última instância. Mas o que não implicaria dizer essa realidade é uma totalidade de objetos já articulados como objetos. É muito engraçado ter dito a realidade como totalidade de objetos. Vocês sabem quem é o Marcos Gabriel, ele ainda não tem de ficar no Porto, um filósofo alemão, fez sobre o materialismo, mas um dos grandes, das pessoas que retomam a tradição do idealismo alemão e que se diz que diz de si próprio que é completamente realista, mas parte do realismo do Gabriel é a negação dessa ideia de totalidade dos objetos. Vocês conhecem talvez o livro dele, Biden, se torna o mundo das notas, dizer tudo existe, unicórnios, grande, mas o mundo como totalidade de objetos é que não existe. Por isso está a trilhar, está a competir com o Marcos Gabriel nessa articulação do que é se para o realista e se não realista. É uma abstração cultural de uma unidade que consegue uma abstração. O João está a falar de que são abstrações. Está. Também o facto de que o momento aqui há mundo e há pensamento são abstrações. Sim, mas partindo da noção de ser o rei de... O mundo como totalidade é uma abstração no sentido de ser uma
alcançável no nosso pensamento. O Marcos Gabriel é simplesmente o objeto qual nós não precisamos. Esse não faz nada na nossa ontologia. Mas faz. Acho que é necessário, é uma fração necessária. Embora. Acho que faz. É útil. Não se esqueça que são pessoas distintos kantianos. Aquilo que um hegeliano, como um idealista como o Marcos Gabriel está a fazer, é dizer que Kant estava completamente errado. Parte da forma de ser kantiano tem a ver com a utilidade dessas funções unificadoras holísticas como noção do mundo. Isso é parte do que ele está a fazer. Desculpe, não estou a aproximar a ideia de uma banda filosofia analítica, mas isso acontece às vezes. Mas professor, na visão em que abandonamos, em que colocamos objetos e conceitos como simétricos ao mesmo nível, teríamos a realidade e a maneira como a realidade é, como as coisas são, que não é totalidade de nada. O Freire não vai responder a isso, porque tudo o que ele quer é fazer filosofia da lógica e da matemática. Sim, não é fazer metafísica. Mas foi mais um idealista do que um idealista. Acho que aí não há dúvida. Agora, o que é que isso quer dizer é que é a questão. Mas a minha pergunta, se isso for, e se calhar tenho pensado sobre essa questão, se for assim, se depois falar de qualquer objeto como caído sobre um conceito, é já fazer alguma articulação dessa coisa chamada realidade, que é como é. De onde é que a pergunta depois colocar-se-ia, que é o que é que faz com que haja articulações que são adequadas e outras que não são adequadas? Essa seria uma grande dificuldade que eu teria num realismo que não fosse. Existem os objetos e depois existem os pensamentos que fazem coisas sobre os objetos. Isso seria um realismo mais ingênuo, não sei. Mas continuo com a sua. Essas são perguntas demasiado complicadas para respondermos agora já. Sim. Ao mesmo tempo clarificam o que eu estou a dizer, acho eu, ou seja, permitem-me ver mais consequência ou futuras questões acerca daquilo que eu estou a dizer, que ajuda sempre. Então deixa-me sugerir rapidamente uma triangulação. Concordo com o que vai dizer a Rodrigo Freire com duas formas dessa articulação ser relativista. Klein, por exemplo, a maneira de Klein falar de objetos, e precisamente os filosofens do Marcos Gabriel. A ideia de que tudo existe no mundo. São duas formas de falar da articulação da grande massa amorfa que há. E são duas formas que supostamente são mais relativistas. Então, pode procurar uma diferente. Era só uma dessas sugestões de inovação. Ok, obrigado. Se calhar prosseguimos agora com a apresentação. Sim. Então, agora, eu queria falar de uma noção, que é a noção de inclusão, quer dizer que existe uma certa relação entre conceitos, que eu vou chamar um conceito estar incluído no outro. E a ideia, basicamente, é que cair sobre um conceito, acho que por vezes é em parte cair sobre outro conceito. Eu coloquei no handout uma forma de definir isso, o que seria um conceito estar incluído noutro a partir de duas noções, que era a negação do conceito e a incompatibilidade entre os dois conceitos. Mas eu queria que, talvez até para apressar um bocadinho a apresentação, falo diretamente da noção de inclusão e talvez seja bom dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa ter um certo nome, a pessoa cair sobre o conceito de ter um nome, chamar-se Sally. Esse conceito, em parte, cair sobre esse conceito é em parte, não é totalmente, é apenas em parte, estar integrado numa determinada comunidade que dá um nome, que batiza alguém como chamado de uma determinada forma. Ora, eu acho que existe aqui, pelo menos intuitivamente, que existe esta relação entre os conceitos. Se pode falar de inclusão.
E se houver inclusão mútua, ou seja, se F está incluído em G e G está incluído em F, então temos identidade, simples identidade entre conceitos. E aqui, alguns exemplos de identidade são importantes também, até para eu próprio pensar quando é que se está a falar do mesmo conceito e quando não se está a falar do mesmo conceito. Por exemplo, ser uma porção de água e ser uma porção de H2O não são duas noções iguais. Isso aí acho que todos concordamos, não são a mesma noção. Uma pessoa pode acreditar que algo é uma porção de água sem acreditar que algo é uma porção de H2O. Aliás, isso aconteceu durante uma grande parte da história da humanidade. Mas o conceito, aquilo que se está a predicar quando se diz, quando se está a predicar de algo, quando se diz que essa coisa é uma porção de água, é o mesmo, é a mesma coisa do que o conceito de ser uma porção de H2O. Outro é, assumindo que A e B são o mesmo objeto, por exemplo, ser idêntico a A é o mesmo conceito que ser idêntico a B, não há diferença nenhuma entre os dois. Não é possível, se A e B forem idênticos, não é possível distinguir-se o que é que está a ser representado de diferente acerca de um objeto, se representar o objeto como idêntico a A ou como idêntico a B, assumindo a identidade entre A e B. Esta noção de inclusão, que eu vou talvez saltar um bocadinho, mas tenho que só fazer aqui um breve comentário antes de continuar, vai ser importante para definir a noção externista, a tese externista, a tese internista e depois para os argumentos que eu vou utilizar a seguir. Então, a noção de inclusão, eu vou dizer, é uma noção que se assemelha em certas, pelo menos formalmente, à noção mariológica de partes, a relação entre partes. E tem três propriedades que eu gostava de assinalar, que podem ser importantes no resto da discussão. Uma delas é a reflexividade, ou seja, se um conceito, todo o conceito está incluído no próprio, ou seja, cair sobre um conceito é em parte cair sobre ele próprio. Esta aqui é fácil de aceitar. Outra é a transitividade, que quer dizer se um conceito F está incluído no conceito G e um conceito G está incluído no conceito H, então F, o primeiro conceito, também está incluído no conceito H. E a outra propriedade é a antissimetria, que é o seguinte, é que nada a não ser o próprio conceito é assim, dizendo de outra forma, se um conceito F está incluído em G e se G está incluído em F, então F e G são o mesmo conceito. Isso seria a propriedade da antissimetria. E portanto isto garante que, por exemplo, se nós vimos que há inclusão mútua, ou seja, se houver um conceito que está incluído no outro e esse outro está incluído no primeiro, então temos identidade de conceitos. Como se dá um exemplo? Ao bocado eu dei o de ser idêntico à água, ser idêntico à H2O. Ou seja, ser idêntico à água está incluída, é uma parte de ser idêntico, ser uma porção. Ser uma porção de água é em parte ser uma porção de H2O, mas ser uma porção de H2O também é, por sua vez, em parte ser uma porção de água. Portanto, como a inclusão dá-se nos dois sentidos, dizemos que é um mesmo conceito. Estrela da manhã. Também podíamos ir para a estrela da manhã, sim, é um ótimo exemplo. Ser idêntico à estrela da manhã, ser idêntico à estrela da tarde. Então, se pensar os conceitos como conjuntos, achas que é uma analogia útil ou não é apropriado? Há coisa que eu acho que porque esta é um bocadinho difícil. A extensão do conceito, pelo menos é um conjunto das coisas que caem sobre o conceito. Se poder pensar o próprio conceito como conjunto, eu vou dizer, acho que um princípio que pelo menos indica que não se pode fazer essa identificação, que é, faz sentido dizer como é que a realidade seria se outras coisas diferentes daquelas que efetivamente caem sobre um determinado conceito fossem as que caem sobre um determinado conceito. Há coisas que caem sobre o conceito cão, ser um cão. Agora pensa, imagina que não existiam todas as coisas que caem sobre o conceito cão. Havia menos cães do que há.
Mas um conjunto, no entanto, tem propriedades diferentes, mas isso também é controverso, ou seja, um conjunto é definido pelos elementos que tem. Se não existissem os cães que existem, o conjunto de todos os cães não existiria, simplesmente. O conjunto é apenas o conjunto daqueles elementos. Aquilo que estou a falar é o axioma da estacionalidade dos conjuntos. Os conjuntos são o mesmo, se têm exatamente os mesmos elementos. Uma boa pergunta era: será que o axioma da extensionalidade se poderia aplicar a conceitos? Ou seja, um conceito é idêntico ao outro se os objetos que caem sobre um são os objetos que caem sobre o outro. Há um exemplo famoso na literatura filosófica de parte do Klein, que é o da criatura com rins, criatura com rins e criatura com coração. Todas as criaturas com rins são criaturas com coração, mas o conceito não é o mesmo. Portanto, seria uma forma de pensar. Mas a pergunta de José é interessantíssima também, porque eu falo, a teoria dos conjuntos é exatamente a forma de, via matemática, se tratar destas questões ontológicas do que é para uma coisa ser a coisa que é. Matemática, portanto, e há muitos filósofos que embarcam nesse caminho. E esse é outro caminho alternativo do que os vão trazer a partir de trás, porque a teoria dos conjuntos e a importância ontológica do flutuar quase faz. É uma questão bem complicada, acho. Tem muita coisa para falar na pergunta que fizeste. Eu é que estou a melhor consigo neste momento para te dizer que não estou a identificar as duas. Sim. Portanto, seria uma coisa. Para certos contextos, se calhar, não há problema nenhum em falar dessa forma. Mas nesta discussão, seja lógica, seja metafísica, creio que faz sentido termos uma distinção. Okay. Além disso, eu acho que um conjunto, seja ele qual for, seria um objeto, seria algo que poderia ser representado como sendo de uma maneira e não estaria do lado dos conceitos. O que também há quem diga, mas os conceitos também podem ser objetos, também se pode representar os conceitos de uma determinada maneira. Aí eu já teria dúvidas, mas não queria comprometer-me com essa ideia, mas também seria outra consideração a favor de distinguir. Já há bocado falávamos dos paradoxos, de noções de totalidade de noções de mundo, a teoria dos conjuntos é, por excelência, uma história de paradoxos sucessivos e com impacto na história da filosofia, por exemplo, no Russell, a ideia de conjuntos que fazem parte de si próprios e da maneira como se fez no Russell, uma revista pensar sobre a consciência da imagem. Por isso, é curioso agora que abriu a caixa de Pandora, temos aí, por exemplo, estes paradoxos da totalidade, a totalidade de todas as coisas que são agregadas em forma de ser é uma coisa, é uma própria, ou não. Basicamente se pode chamar mundo, em termos de dos conjuntos, várias maneiras de se falar de conjuntos, todos os conjuntos, e vamos por aí cardinalidade. O conjunto de todas as coisas teria que. A esse conjunto teria que pertencer o próprio conjunto. Ele próprio, porque ele também é uma coisa. Então, há mais alguma pergunta sobre a relação de inclusão entre conceitos? Há um ponto importante que não está no handout. Eu acho que a relação de inclusão, se ela faz todo sentido, só faz sentido ser definida entre conceitos da mesma aridade, ou seja, existem conceitos que são monádicos, existem conceitos que são relacionais diários, relacionais triários, etc. Um conceito monádico é algo que uma coisa pode ou não cair sobre ele, por exemplo. Até agora os que eu estive a exemplificar, que eu usei para exemplificar, são todos conceitos monádicos. Por exemplo, ser um cão. Pode-se perguntar de um animal se é ou não, se não é um cão. Um conceito diádico, por exemplo, é um conceito que pode perguntar de pares de objetos, se caem ou não sobre ele, por exemplo, estar à direita de, ou ser maior que, e triádico, uma coisa tipo condicionário, em vez de ser pares, eu triplo, de forma. E há um caso especial que depois vai ser importante num argumento que vem na secção a seguir, que é existirem conceitos que são zero-ádicos, ou
seja, que são abaixo de monádicos. E esses aí não se precisa perguntar de nada se cai ou não, pergunta-se só as coisas caem ou não sobre esse conceito. Podemos perguntar assim, esse conceito é caído ou não? Digamos, por exemplo, o conceito de existir o Porto. Não se pergunta se algo cai sobre o conceito de existir o Porto, não, pergunta se as coisas são de tal forma que existe o Porto ou não. É esse um caso especial, um caso limite, não é? Os conceitos de debate. E a minha ideia é que quando se define inclusão tem-se que dizer só há inclusão entre conceitos do mesmo nível, ou seja, só há inclusão ou não entre conceitos erudais, só há inclusão ou não entre conceitos monádicos e outros conceitos monádicos, entre conceitos diários e outros conceitos diários. Okay, seria importante fazer essa distinção. Você não pensou nas categorias? Tipo... Certamente seria uma coisa importante. As categorias aristotélicas. Pode já. Apesar, nas categorias, muitas coisas cairiam como conceitos, por exemplo, a qualidade e relação, não é? Mas substância não, por exemplo, acho eu. Ou seria, não sei, ou seria, por exemplo, ser um cão seria contido como uma substância de certa medida, que é substâncias secundárias. Sim, então essa é uma substância primária para as outras. Então eu confundi, desculpa, é ao contrário. Portanto, também se poderia... que um cão não pode ser predicado de outra coisa. É assim que Aristóteles fala destes textos básicos e evolutivos que são os indivíduos, coisas muito. Por exemplo, lá falamos da genes do cão e como ter coisas como particulares que são individuais, que são a substância básica, das quais o resto será predicado. Sempre que aqui, João. Se quiser todo. Então agora eu faria uma breve definição daquilo que poderíamos considerar a perspectiva extremista e depois a perspectiva internista acerca do conteúdo mental, tendo por base esta tal relação de inclusão entre conceitos, relação de inclusão. A ideia da perspectiva extremista, como eu já deixei entender desde o início da apresentação, seria que certos aspectos, certos detalhes da forma como o sujeito está posicionado, enquadrado, envolvido no ambiente, seja natural, seja cultural, social, etc. É uma parte constitutiva, é um elemento crucial daquilo que consiste em estar em certos estados mentais com conteúdo, que nós vimos, os estados mentais com conteúdo é estar em certas atitudes proposicionais, analisadas da forma que vimos antes. E a negação disso, a perspectiva internista, seria dizer que, e eu já tento explicar um bocadinho as noções que vou usar aqui, a dizer que ter uma determinada atitude profissional, seja ela qual for, está incluído, portanto este é um conceito monádico, ter uma atitude profissional está incluído noutro conceito monádico, que é ter uma determinada natureza intrínseca. E ter uma certa natureza intrínseca para um determinado objeto, ter a natureza intrínseca que X tem especificamente, é um conceito no qual está incluídas todas as propriedades intrínsecas que X tem. Eu se calhar passava à frente da explicação do que é a natureza intrínseca, mas se quiserem, podemos falar um bocadinho sobre isso. A ideia de propriedade intrínseca seria, em geral, a ideia de uma propriedade que algo instancia ou não, independentemente de haver outra coisa no mundo com a qual ela pode estar relacionada, ou seja, uma coisa pode instanciar ou não uma propriedade intrínseca se estiver sozinha no mundo, se não houver mais nada além dela, pode também instanciar uma propriedade intrínseca se houver outras coisas. Portanto, é independente de haver algo para além dela. Há outras formas de definir, eu no handout coloquei várias, eu sinto às vezes que essa noção cria algumas dúvidas, coloquei várias explicações, pode ser que alguma delas seja mais adequada ou faça mais sentido para cada um de vocês. Mas podemos falar disso, se calhar, mais à frente, ou se quiserem perguntar agora, vocês. Alguém? Não? Está no 12, depois do 2. Com o 2.
as tendências em baixo tens uma lista de definições possíveis. Então agora o que eu ia tentar fazer era partir então de uma primeira tentativa de argumentação, a partir daquilo que eu chamei a tese 1, a tal tese minimalista acerca dos pensamentos, a tese 2, que era a primeira tese de dependência, que era a tese de dependência da essência dos pensamentos, dependência dos pensamentos do objeto que representa como sendo de uma maneira, e depois a tese 3, que era a tese de dependência dos pensamentos, da existência dos pensamentos, da existência também de haver instâncias do conceito sobre o qual eles representam algo como bem, como objetivo. O objetivo aqui é tentar ver onde é que se pode chegar apenas com estas premissas acerca da natureza dos conteúdos, sem fazer menção especificamente de sujeitos possíveis, de situações possíveis em que sujeitos têm propriedades diferentes, etc. Então, eu para este argumento vou partir do seguinte exemplo. Pensemos na crença especificamente desta atitude, que é a crença de que a Torre Eiffel é feita de ferro. Bom, esta, como nós vimos, é uma atitude proporcional, portanto é uma relação, neste caso a relação de acreditar, a relação de crença, que um sujeito pode estabelecer como um pensamento. Esse pensamento representa um objeto, que é a Torre Eiffel. Podíamos dizer que representaria outro, mas não vamos entrar nessa complicação aqui. Portanto, um objeto, começando na primeira maneira, a maneira como ele representa a Torre Eiffel é que a Torre Eiffel cai sobre um determinado conceito, e o conceito é ser feita de ferro. E vamos assumir que a tese 3, a tese de dependência dos pensamentos face às instâncias de conceitos, aplica-se aos pensamentos que contêm ou que utilizam, digamos, o conceito de ser feito de ferro. E, portanto, para haver um pensamento que representa algo como caindo sobre o conceito de ser feito de ferro, é preciso haver algo que seja feito de ferro, ou precisa haver ferro, e, portanto, neste caso, então, diríamos que este pensamento, sobre que é aquele que se dirige à atitude profissional que estamos a considerar, que é a crença de que a Torre Eiffel é feita de ferro, depende da existência da Torre Eiffel e depende da existência de algo, não especificamente de uma coisa concreta, mas de haver alguma coisa no mundo que seja feita de ferro. Então, agora, o argumento eu coloquei, não sei se é na secção, encontra-se na secção 3, e eu apresentei o argumento com várias premissas, destacadas uma da outra e uma das outras. Então, nós podemos começar a pensar, podemos começar por, digamos, traduzir a aplicação das teses 2 e 3 ao caso concreto que estamos a considerar, utilizando a noção de inclusão que tivemos a considerar antes, e poderíamos dizer algo como isto: existir a Torre Eiffel, existir algo que seja feito de ferro, está incluído, em parte, existir um pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feito de ferro. Depois, agora o que podemos fazer neste momento era, o que eu coloco como premissa 2, é como fazer uma transição entre a inclusão entre conceitos de um certo nível para conceitos do outro nível, e aqui a ideia basicamente é que se tivermos o conceito, por exemplo, P está incluído em X ter a propriedade F, então podemos dizer que viver num mundo em que P está incluído em ter a propriedade F, seria algo deste género. Depois,
depois, especificamente, podemos então pegar nesta premissa 2 que fizemos e aplicá-la ao caso concreto que temos em mãos, ou seja, se existir, podemos dizer o seguinte: existir o pensamento de que a Torre Eiffel, existir a Torre Eiffel e existir algo que seja. Desculpa, eu tenho alguma dificuldade de ler aquilo que está escrito no handout, então estou a tentar lembrar as perguntas para não esquecer do que é que se está a passar. Precisas de ajuda no computador? Não, é mesmo que eu não consigo. Então eu esqueci-me da ordem das premissas. Foi isso que aconteceu. A segunda é para todo e qualquer x, todo e qualquer conceito f, todo e qualquer conceito 0A e p, se p... Sim, essa eu disse completamente. Portanto, depois a premissa 3. A 3. Para todo e qualquer x, existir um pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro, pertence a x acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Sim, ou seja, esta premissa 3 diz-nos basicamente que o pensamento existir um pensamento está incluído ou é parte daquilo que consiste em estar numa atitude perante esse pensamento, ou seja, por exemplo, acreditar nesse pensamento. Ok? Portanto, não poderia, se não existisse o pensamento, também não existiria a atitude relativamente a esse pensamento. Ok? José, não te importas de ler a prática? Depois tens o símbolo de pertença novamente, depois por transitividade, a partir das premissas 1 e 3 chega-se à premissa 4. Para todo e qualquer x, existir a Torre Eiffel e existir algo que seja feito de ferro, pertence a x acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Sim, portanto aqui temos a transitividade, que nós vimos que a noção de inclusão respeita a propriedade formal, transitividade, tínhamos visto antes, e agora, a partir o que eu disse na premissa 1 foi que existir a Torre Eiffel e existir algo que seja feito de ferro estava incluído em existir o pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Tendo que existir também o pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feito de ferro, para haver uma atitude, neste caso uma crença, de que a Torre Eiffel é feita de ferro, por transitividade podemos dizer que o primeiro que eu mencionei, o primeiro conceito que eu mencionei, que é existir a Torre Eiffel e existir algo que seja feito de ferro, está incluído ou é parte de haver alguém, um X, para qualquer X que seja, que acredita na verdade do pensamento que a Torre Eiffel é feita de ferro. Passamos para a próxima, por favor. A partir da premissa 2, por instanciação universal, chega-se à premissa 5. Para todo e qualquer x, se existir a Torre Eiffel e existir algo que seja feito de ferro, pertence a x acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Então, viver num mundo em que existe a Torre Eiffel e existe algo que seja feito de ferro, pertence a acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Basicamente, aqui é a aplicação daquilo que eu disse na premissa 2, portanto, aquela premissa de transição, que faz a transição de falar conceitos de um determinado nível, da inclusão de conceitos de um determinado nível, para falar da inclusão de conceitos de um outro nível, para o caso concreto que estamos a falar, ou seja, desta questão de o que é que tem de existir para haver, então, uma atitude profissional, uma crença no pensamento que representa que a Torre Eiffel é feita de ferro. Podemos continuar? Por modos pónimos, a partir das premissas 4 e 5, chega-se à esperada conclusão. Viver num mundo em que existe a Torre Eiffel pertence a acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Portanto, aqui, chegando aqui à conclusão, percebemos então que há uma consequência que seria inaceitável para a perspectiva internista. Nós vemos que para a perspectiva internista, se o estar numa determinada atitude proposicional está incluído, é parte de ter uma determinada natureza intrínseca. Okay? E aqui o que está a ser dito é que existir certas coisas ou viver num mundo em que alguma coisa existe também faz parte daquilo que é estar numa determinada atitude proposicional.
por transitividade podemos chegar à ideia então que viver num mundo em que esta ou aquela coisa existe, neste caso que a Torre Eiffel existe e que há algo que é feito de ferro, está incluído em ter uma determinada natureza intrínseca, o que parece totalmente inaceitável. A ideia é viver num mundo em que existem coisas lá fora que são de uma determinada forma ou que têm uma determinada identidade, é independente, não deve fazer parte de ter uma determinada natureza intrínseca. Seria este Segundo o internista. Exatamente. A esperada conclusão é a conclusão do externista. Sim. Viver num mundo em que existe a Torre Eiffel está incluído em acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. Sim, que a minha ideia é essa conclusão seria a conclusão para o externista depois dizer ao internista não faz sentido nenhum então dizer que ter uma atitude proporcional está incluído na natureza intrínseca, em ter uma determinada natureza intrínseca. Porque por transitividade poderia então dizer que viver num determinado mundo em que há certas coisas lá fora, com uma determinada identidade e com certas características, também está incluído na natureza intrínseca, isso ou seria completamente mudar o que é que se está a falar quando se está a falar de natureza intrínseca, ou seria uma expansão inaceitável da natureza intrínseca, e portanto chegaríamos a um argumento a favor da posição externista, não a favor da posição internista. O meu problema com o argumento basicamente prende-se com a premissa 3. Porque eu creio que a premissa 3. Faz outra vez, por favor. Sim. Para todo e qualquer X, existir o pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro, pertence a X acreditar na verdade do pensamento que representa a Torre Eiffel como sendo feita de ferro. A minha melhor forma que neste momento eu tenho de olhar para esta premissa é dizer que ela assume aquilo que pretende provar, ou seja, assume que o internismo está errado. E porquê? A ideia, se o internismo for verdadeiro, aquilo que, por exemplo, a relação que um sujeito estabelece quando tem uma determinada atitude proposicional, que estabelece como um pensamento, tem que ser uma relação interna, aquilo que o David Lewis chamou de uma relação interna. E uma relação interna é uma relação que é instanciada por um par de objetos e, se for instanciada por um par de objetos, ela é instanciada por qualquer outro par de objetos que sejam intrinsecamente idênticos, duplicados intrínsecos, que sejam perfeitamente cópias desses objetos. Ou seja, de certa forma, uma relação interna, a instanciação de uma relação interna depende única e exclusivamente da natureza intrínseca das coisas que estão a ser relacionadas. Essa é a ideia. E vamos pensar em alguns exemplos do que seriam relações internas. Por exemplo, um é óbvio que é ser um duplicado de, se duas coisas forem duplicadas, serem ou não um duplicado, terem as mesmas propriedades intrínsecas, só depende da natureza intrínseca das duas, não depende de nenhuma forma das duas estarem relacionadas para além da natureza intrínseca que têm. Não depende também da forma como estão relacionadas com mais nenhuma outra coisa. Outros exemplos, por exemplo, ter o mesmo número de partes. Se duas coisas têm o mesmo número de partes, então qualquer outro par de coisas que sejam intrinsecamente idênticos aos primeiros também têm o mesmo número de partes, também se estabelecem essa relação. Outras seriam ter o mesmo formato, assumindo que o formato geográfico de uma coisa é uma propriedade intrínseca, assumindo isso, então ter o mesmo formato também é uma relação interna, uma relação que depende apenas da natureza intrínseca das coisas relacionadas. E aquilo que eu considero é quando uma coisa cai sobre o conceito, que é basicamente, vou aqui usar a palavra conceito e relação como sinónimos, cai sobre esse conceito, ou distancia a relação que é a relação de uma relação interna com uma determinada coisa. Portanto, o conceito monádico estabelecer esta ou aquela relação interna com B para A isso não é dependente ou não está incluído nisso a existência de B. A minha ideia, por exemplo, vamos pensar o que é para um objeto A, por exemplo, instanciar a propriedade de ter o mesmo formato geométrico que B.
a pergunta não é a mesma do que o que é para A e B estabelecerem a relação, ter o mesmo formato geométrico. A pergunta é o que é para A ter a propriedade monádica ter o mesmo formato geométrico que B. E para respondermos essa pergunta, creio, e eu acho que já sugeri, creio eu, o suficiente atrás para se poder tornar plausível que assim seja, que é, precisamos de saber qual é o formato geométrico de B. Então a questão é, se o formato de B for ser hexagonal, então ter o mesmo formato que B basicamente é a mesma propriedade que ser hexagonal. Se o formato de B for ser retangular, então ter o mesmo formato que B é ser retangular. E apesar de ser plausível, inicialmente plausível, dizer que, portanto, que está incluído na propriedade de ter o mesmo formato que B, que se vive num mundo em que B exista, é plausível, mas se transformarmos, ou se substituirmos ter o mesmo formato que B por exemplo, ser hexagonal, assumindo que B tem esse formato, é hexagonal, já não faz sentido dizer que está incluído na propriedade de ser hexagonal o viver num mundo em que B existe. É completamente irrelevante se B existe ou não para ser hexagonal. E o que eu creio é que todas as relações internas têm esta característica. Eu acho que não é apenas algo que se pode derivar da escolha que eu fiz, de uma relação, da escolha de exemplo que eu fiz, de relação interna. Eu acho que é algo mais geral que se aplica a qualquer relação interna. Podemos pensar numa relação de semelhança em aspectos intrínsecos, ou nós podemos sempre ter este resultado. Então, isso significa que considero que este argumento, pelo menos, a favor da perspectiva extremista, falha. Eu se calhar queria fazer uma pausa para perguntas se preciso, se já era conveniente. Alguém tem questões, esclarecimentos? Podemos continuar? Sim. Então, eu agora, na segunda tentativa da argumentação a favor da perspectiva extremista, a pergunta que eu fazia é: mas será que ter uma determinada atitude, ou estar relacionado de uma determinada forma, de maneira a ter uma atitude proposicional dirigida a um determinado objeto, essa relação que está envolvida nisso pode ser ou não uma relação interna? Porque há uma característica importante das relações internas, que é: se uma coisa estabelece essa relação interna com outra, então estabeleceria a mesma relação interna com qualquer outra coisa que fosse duplicada dessa com que se relaciona. Ou seja, se A e B estabelecem uma determinada relação interna R, então A estabeleceria também R com qualquer duplicado intrínseco de B. Aquilo que nós temos que pensar é: se conseguíssemos arranjar dois pensamentos que fossem duplicados intrínsecos, e aqui isto já pode começar a suscitar muitas dúvidas, o que é que seria falar-se de que era isso, de pensamentos que eram duplicados intrínsecos, que não fossem o mesmo, que fossem distintos, e portanto não fizesse sentido dizer que isto, ter uma atitude proporcional dirigida a um é exatamente o mesmo que ter uma atitude proporcional dirigida ao outro. Portanto, teria que haver uma distinção numérica entre os dois pensamentos. Mas se pudéssemos arranjar isso, então poderíamos dizer que ter uma atitude proporcional dirigida a um não podia ser estar a estabelecer uma relação interna, a relação de crença, a relação de desejo, ou com esse pensamento. Porque isso então implicaria também estar a estabelecer a relação interna com o seu duplicado intrínseco. E aqui a pergunta pode ser, obviamente, mas faz sequer sentido falar de relação de pensamentos que sejam intrinsecamente semelhantes, totalmente semelhantes a nível intrínseco. Não podemos dizer que aquilo que faz parte intrinsecamente de um pensamento é apenas a forma como contribui para colocarmos uma questão: isso é ou não verdade? Portanto, só aquilo que é intrínseco como um pensamento é apenas representar algo como sendo de uma determinada maneira, como caindo sobre um certo conceito. E se dois pensamentos estivessem
a mesma natureza intrínseca e, portanto, fizessem exatamente os dois, representassem exatamente uma coisa como sendo de determinada maneira, se fizessem a mesma coisa como sendo exatamente da mesma maneira, então sempre teríamos a falar de um e do mesmo pensamento. Aquilo que eu queria propor era dizer que não, que eu acho que há boas razões para dizer que há pensamentos que são duplicados intrínsecos e eu parto para isso a partir da noção de indiscernibilidade. A minha ideia é que indiscernibilidade implica duplicação. Ou seja, se duas coisas são indiscerníveis, ou seja, se elas são semelhantes em todos os aspectos qualitativos, temos que esquecer aqui alguns tipos de aspectos que não são puramente qualitativos, como por exemplo ser idêntico a X ser idêntico a X e Y ser idêntico a Y, seria uma distinção entre dois indiscerníveis X e Y, mas temos que esquecer essas propriedades que não são puramente qualitativas, mas se duas coisas forem puramente qualitativas, então elas são intrinsecamente idênticas, portanto, elas intrinsecamente idênticas seriam discerníveis de algum modo. Portanto, indiscernibilidade implica duplicação. Agora, o que nós temos que assumir é possível existirem indiscerníveis ou é coerente considerar a hipótese de que há indiscerníveis, podemos substituir isto da forma como preferimos, se não quisermos falar de possibilidade da metafísica. E depois, outro princípio que eu preciso é o princípio de transferência da indiscernibilidade de certos objetos para outros objetos que estejam relacionados com ele, ou que sejam intimamente associados a eles. E um dos exemplos que eu encontrei foi em On the Plurality of Worlds, do David Lewis, que ele diz: imagina, temos dois objetos A e B, e eles são indiscerníveis, então o conjunto que tem como elemento apenas A e o conjunto que tem como elemento apenas B são indiscerníveis também. Não há forma de distinguir esses conjuntos que têm como único elemento cada um desses objetos indiscerníveis se os objetos que eles têm como elementos são indiscerníveis. Não há forma de distinguir um do outro. E, portanto, poder-se-ia dizer que esses conceitos também são duplicados intrínsecos. Aqui a ideia seria pegar na indiscernibilidade dos objetos e, a partir daí, transferir essa indiscernibilidade para os pensamentos cuja única diferença que apresentam é representar em algo um acerca de um objeto A, outro acerca de um objeto B, dado que A e B são indiscerníveis. Portanto, um dos pensamentos representaria A como caindo sobre o conceito F. Um outro pensamento representaria o objeto B como caindo também sobre esse conceito, sobre o conceito F. A única distinção é que o objeto a que eles atribuem o conceito é outro. Um é o A, outro é o B. Mas dado que A e B são indiscerníveis, então a indiscernibilidade passa imediatamente, infeta, digamos, os pensamentos acerca desses objetos. E aqui teríamos, então, um caso de pensamentos distintos, pensamentos que colocam diferentes questões de verdade, que são duplicados intrínsecos, e então a relação, se ter uma atitude proporcional fosse uma relação interna fosse uma relação interna, ter uma atitude proporcional com um determinado pensamento, então se estabelecêssemos essa relação interna com um desses pensamentos, estaríamos, porque se era o mesmo que estabelecer a relação interna com o outro pensamento que é um duplicado intrínseco do primeiro, e isto parece não ser aceitável, portanto, nem que seja apenas como suposição, como possibilidade, ou seja, parece que há aqui um problema que o internista teria que enfrentar e teria que resolver de alguma forma rejeitando algumas das coisas que até aqui aceitámos, seja a possibilidade de indiscerníveis, seja a transferência de indiscernibilidade de objetos para pensamentos, seja, por exemplo, que os objetos seja que faz parte da essência de um pensamento representar algo como sendo de alguma forma e mais nada do que isso, porque se houver alguma coisa mais no pensamento talvez possa haver indiscernibilidade. Outra é dizer que nem sequer faz parte da essência de um pensamento representar algo como sendo de alguma forma, mas isso já é um afastamento radical daquilo que tivemos a considerar no início, de todas as coisas que no início tivemos a ver que seriam parte da natureza do conteúdo. E portanto aqui a ideia é a tese 1, a tese 2 e a tese 3, que devíamos conhecer as teses fundamentais acerca da natureza do conteúdo, parecem nos levar com mais algumas premissas que eu não vou dizer que sejam óbvias ou triviais ou intuitivamente plausíveis, mas que não são assim tão implausíveis, não são assim
tão fáceis de rejeitar, como a de que a indiscernibilidade da duplicação, como a de que pode haver indiscerníveis e a indiscernibilidade infecta outros objetos. Então temos que rejeitar algumas das teses acerca da natureza do conteúdo mental que vimos na secção 0, então, por exemplo. E se calhar, eu fico por aqui com uma apresentação, mas podemos começar a discussão, se calhar. As teses que há que rejeitar são a 1, 2 e 3, que chama 1, 2 e 3 tese da dependência. Eu diria... Tese 1, tese minimalista acerca dos pensamentos, a tese 2, a primeira da dependência, a tese 3, a segunda. Eu diria que temos que rejeitar. Eu diria que a tese 1 leva-nos à tese 2 e com auxílio de outra tese adicional, mas mais ou menos plausível, leva-nos também à tese 3. E o que eu acho é, se formos internistas, vamos ter que rejeitar a tese 1 e, portanto, deixamos de ter a necessidade de defender a tese 2 e a tese 3. Ou seja, temos que dizer que um pensamento faz mais do que representar algo como sendo de uma determinada forma, e neste ponto podemos ter duas alternativas. Podemos ter uma atitude expansionista, ou seja, dizer que faz mais do que isso. Portanto, um pensamento essencialmente faz mais do que representar algo como sendo de uma determinada maneira, e eu acho que há boas razões para defendermos isso. Mas se formos expansionistas, vamos ter que aceitar 2 e 3. E eu acho que o internista, principalmente com a tese 2, teria na mesma problemas. E, portanto, aquilo que eu creio é que o internista vai ter que dizer que vamos ter que adotar uma posição reducionista e não expansionista face aos pensamentos, ou seja, que não faz parte da essência do pensamento representar algo como sendo de uma determinada maneira. O que o pensamento faz é algo mais básico do que isso, que depois leva à representação de algo como sendo de uma determinada maneira. E uma possibilidade é o pensamento representar algo como sendo de uma determinada maneira, mas dado, por exemplo, o contexto. Num certo contexto, representar algo como sendo de uma determinada maneira. Uma certa análise desse pensamento também vale. Então, pensando na decomposição múltipla. Sim. Eu acho que não, porque quando se diz, ou quando eu estou a tentar dizer, um pensamento é apenas algo que, ou seja, a sua essência é representar algo como sendo de uma determinada maneira, estou a assumir que isso representar algo como sendo de uma determinada maneira é o mesmo que representar outra coisa qualquer como sendo de outra maneira, se dizer isso, se dizer que é representar outra coisa como sendo de outra maneira, for uma possível articulação ou decomposição daquilo que o primeiro pensamento faz. É uma e a mesma coisa, portanto não é uma coisa adicional que o pensamento faz. Por exemplo, o pensamento que o Haiti se tornou independente de França em 1804, que é um exemplo que eu dei no preâmbulo. O que está a ser representado por esse pensamento? É o Haiti ou é a França? Pode ser um ou pode ser outro. Podem ser as duas. Ou as duas. Ou até pode ser o ano 1804 também. Talvez, em certas... Não é? Até pode ser o ano 1804, pode dizer o ano 1804 é tal que nesse ano o Haiti se tornou independente de França. Também se pode dizer que é os três, portanto, que representam o triplo, o Haiti, a França e 1904, como sendo de uma determinada, como estando relacionados de determinada maneira. Aquilo que eu acho é que fazer cada uma dessas coisas é exatamente o mesmo que fazer qualquer uma das outras. E, portanto... Qualquer uma delas identifica o mesmo pensamento. Identifica ou o pensamento que está em causa. Exato. E dizemos então, a essência do pensamento, por exemplo, de que o Haiti se tornou independente de França em 1904, é dizer que a essência desse pensamento é o Haiti ser representado como caindo sobre o conceito de ter se tornado independente de França em 1904, não é invalidado, não se torna falso por se dizer que esse pensamento também representa França como caindo sobre o conceito o Haiti ter dado a independência ao Haiti em 1804.
1800. Ok, por exemplo. Ok. E, então, o que eu acho é de composição múltipla, ou articulação múltipla, se não quisermos falar de composição, de partes, mas não é algo que acho eu que possa ajudar uma entrevista. Era essa a minha ideia. E eu pensei em falar nesta apresentação mais sobre essa questão da decomposição múltipla, depois acabei por não conseguir, por apagar, na verdade. Mas acho que também não seria muito central, digamos, nos argumentos subsequentes. Meio dia.